10h13, hora de entrevista aqui na Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes Acontece. O Dr. Evaldo de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas, aqui conosco. Vamos falar sobre vacinas, vamos falar sobre variantes. Dr. Evaldo, boa tarde, bem-vindo, sempre muito bom falar com você e ter você aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Queria começar perguntando o que é que os estudos de hoje mostram em relação ao comportamento das novas variantes com as vacinas que nós já temos disponíveis. Manaus, por exemplo, pode nos dar uma resposta eficaz quanto à eficácia da vacina nessas novas variantes? Vai dar para a gente saber o que é que está acontecendo? Bem-vindo. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos os ouvintes. Certamente, o que está acontecendo em Manaus vai ser um grande laboratório e uma grande oportunidade de aprendizado. Nós temos uma expectativa de que o tipo de vacina que o Brasil tem utilizado, que é de vírus inativado, e que por ser de vírus inativado tem o vírus inteiro como o caminho para que a gente forme anticorpos e nos defenda, a vacina funcione bem mesmo diante de variantes, né? Mas isso in vitro, nós não temos ainda a informação completa clínica. In vitro, segundo divulga o Instituto Butantan, aparentemente funciona, mas sem dúvida nenhuma o que vai acontecer em Manaus daqui para frente, com a população sendo vacinada, o impacto que isso vai trazer na evolução da pandemia lá, será sim uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre isso. Evaldo, uma ótima tarde para o senhor. Sônia Blota aqui, prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo ao Bandeirantes Acontece. E a dúvida dos nossos ouvintes, nossa também, é que com essas variantes circulando e cepas, etc e tal, as pessoas estão com medo de que as vacinas não tenham a eficácia conforme o prometido nas pesquisas, quando essas cepas ainda não estavam circulando por aí. Eu queria a opinião do senhor a esse respeito. Veja, Sônia, boa tarde. Nós temos dados de estudos ainda preliminares, nada publicado, tudo naquilo que a gente chama de pré-print, e esses dados, eles mostram que as vacinas que são de RNA mensageiro, sobretudo com a variante da África do Sul, tiveram perda de efetividade. A vacina da AstraZeneca também in vitro perdeu efetividade. Mas quando a gente fala em efetividade, nós estamos falando na proteção contra infecção ou formas leves. O desfecho clínico mais importante, que é evitar formas graves e evitar a morte, aparentemente não houve e não haverá impacto, pelo menos nesse primeiro momento. As vacinas, a exemplo da Coronavac, que são de vírus atenuado, como eu falei anteriormente, elas têm um dado de uma vacina chinesa que mostrou que in vitro não perdeu eficácia, mas a grande prova é a prova de campo. A África do Sul não tem utilizado a AstraZeneca, pediu até para devolver um lote que tinha dessa vacina lá, mas nos parece que ainda é muito precipitado, nós não temos informação suficiente para colocar em xeque. Mas já adianto que mesmo que as vacinas sofram, com ajustes na formulação, sobretudo para essas de RNA mensageiro, nós conseguiremos superar uma eventual dificuldade que de fato se confirme. Ô, doutor Evaldo, boa tarde, é o Zaidan que está falando, como vai? Boa tarde, Zaidan, prazer. Prazer é meu. Com relação a essas variantes, já está demonstrado que alguma delas, além de se propagar mais facilmente, conforme a gente lê no noticiário, também é mais agressiva, pode provocar danos mais rapidamente? Existe essa conclusão ou não? Não existe. Existem dados muito preliminares ainda, Zaidan, mas ontem saiu uma pesquisa muito interessante do grupo de Harvard, que mostrou que a variante inglesa, ela tem um tempo de eliminação, um tempo de contagiosidade maior. Hoje, nós imaginamos que o tempo de contágio, ele é em cerca de 7 a 9 dias entre o início dos sintomas e a evolução da doença. Esta variante inglesa, ela pode chegar a um período de contágio de 14, 15 dias. Talvez explique por que ela tem um espalhamento maior, por que ela tem uma contagiosidade maior.
Agora, quanto a causar doenças mais graves, isso ainda é especulativo, não há uma evidência científica que comprove totalmente. O que a gente sabe é que as variantes têm aparentemente mais afinidade pelos receptores e por isso penetram nas células com mais sucesso e conseguem causar doença com mais sucesso, e essa informação novíssima que foi publicada ontem por Harvard, mostrando um tempo de contágio maior. E aí talvez explique por que mais pessoas, e o que a gente pode afirmar aí sim com certeza, é que evidentemente mais gente infectada, mais rapidamente, com mais eficácia, a gente vai no oposto do achatar a curva. A gente tem um pico grande de pessoas doentes ao mesmo tempo e esgota o serviço de saúde. E aí, evidentemente, a gente acaba matando e tendo pior desfecho nos dois sentidos. Primeiro, porque esgota o serviço de saúde, e segundo, porque tendo mais gente, estatisticamente, vai ser mais gente também com forma grave. Doutor Evaldo, o relator, lá na Câmara dos Deputados, da medida provisória que facilita compras pelo governo de vacina contra a Covid, o deputado Pedro Westphalen, que é lá do Rio Grande do Sul, ele propôs que o setor privado também possa adquirir os imunizantes. E a contrapartida seria que metade das doses compradas seja doada ao SUS. Se isso acontecer, que impacto o senhor imagina na aquisição de vacinas e na vacinação mais rápida do povo brasileiro? Veja, Zaidan, a saúde ela deve ser feita de uma maneira organizada, e quem pode organizar melhor é o sistema público de saúde, garantindo, entre outras coisas, que a distribuição seja igualitária. Num primeiro momento, isso pode parecer apenas um purismo, alguma coisa assim de alguém que está pensando só em saúde pública, mas tem uma razão biológica para isso. Nós precisamos garantir que todos tenham acesso à vacina, sobretudo os grupos prioritários. Eu não sei quantas vacinas o setor privado poderia comprar para compartilhar metade com o setor público. Se eles falarem que eles vão comprar, por exemplo, 200 milhões de doses e vão dar 100 milhões de doses para o público, eles resolveriam o problema do Brasil. Mas como eu acredito que eles não têm essa condição, até porque falta vacina, eu acho que o máximo que vai acontecer é a gente resolver parte do problema. E aí eu fico preocupado, porque se a gente não vacinar nossas populações prioritárias por falta de insumo e priorizar outras populações, nós podemos não apenas fomentar a desigualdade, o que é ruim do ponto de vista moral e ético, mas a gente pode fomentar uma pressão seletiva e em variantes que a gente está falando. Não adianta eu vacinar apenas uma parcela da população. Ou eu vacino todo mundo e de maneira correta, com ritmo, ou vacino os grupos prioritários e pelo menos tem um desfecho clínico melhor, ou o contrário disso é uma vacinação descoordenada. Eu temo, Zaidan, que seja uma boa proposta, uma boa intenção, mas que no fundo vai atrapalhar mais do que ajudar. E de novo, falta vacina hoje no mundo. Eu acho muito pouco provável que os governos, de uma maneira geral, vão concordar com uma proposta como essa, porque os próprios governos são prioritários nesse momento. Eu não digo só o governo brasileiro, eu digo os governos em geral. Doutor Evaldo, quando a gente falava antigamente que eu falo há 6 meses, de imunidade de rebanho, dia 11 de março a pandemia vai completar 1 ano, e os médicos, os cientistas mudaram de opinião a esse respeito, uma vez que esse vírus está muito resistente. As vacinas elas foram desenvolvidas em tempo recorde, mas o problema é que as pessoas continuam adoecendo, e no caso do Brasil, que emendou uma primeira com uma segunda onda, bem complicado. A gente tem aí os leitos absolutamente, os hospitais lotados, né, com as pessoas doentes, e a gente vê uma discrepância muito grande aqui no Brasil, especialmente entre Sul e Sul-Sudeste, Norte e Nordeste. Então eu queria que o senhor explicasse agora, né, porque essa atualização do coronavírus ela vem sendo feita dia após dia. Como é que a gente define hoje a tal imunidade de rebanho? Inexistente, Sônia. Na verdade, nós criamos uma condição ideal, as pessoas não fazem isolamento, a taxa de circulação viral é elevada e nós somos, cada um de nós, um mini laboratório com uma diversidade de vírus
cada um de nós faz uma pressão sobre o vírus e a gente acaba selecionando os mais fortes. Aconteceram 2 fenômenos interessantes. Em regiões geográficas distintas do mundo, mutações que foram para frente que garantiram isso que a gente conversou anteriormente, que foi uma maior capacidade de disseminação das variantes. E uma outra situação que foi uma mutação específica chamada E484K, que assegura que o vírus escape da resposta imunológica. Então, a cidade de Manaus, que tinha 75% da sua população com imunidade, veja o que aconteceu agora. Então, aí, provavelmente, a somatória da falta de medidas de controle e, sobretudo, dessa variante com essa mutação que escapa da resposta imunológica. Então, a gente vê que esse conceito da imunidade de rebanho natural, ele é um conceito que não se sustenta e não se sustentou, e Manaus é um exemplo disso. A única possibilidade de imunidade de rebanho é aquela que a gente obtenha por vacina. E aí, completando a pergunta anterior do Cláudio, a gente precisa de vacina rápida e para todos, porque se a gente fizer uma vacina devagar e de maneira heterogênea, talvez nós fomentemos o contrário, mais pressão seletiva para selecionar ainda outros mutantes. Doutor Evaldo, você citou esse estudo de Harvard falando do tempo de contágio ser um pouco maior com essas novas variantes. Há alguma necessidade de revisão dos protocolos que são adotados, do que a gente já faz hoje, para que não tenhamos um aumento no número de casos dessas variantes descontrolado a partir de agora? Bruna, talvez nós precisemos revisar o tempo de isolamento. Hoje, nós colocamos uma pessoa que tem uma doença leve ou assintomática em isolamento por 10 dias, mais um dia estando assintomática. A se confirmar essa qualidade, essa capacidade da variante publicada ontem em Harvard para a variante inglesa, a se confirmar esse dado e tendo em vista que ela está começando a dominar o cenário, talvez a gente precise rever isso. Quanto aos protocolos de proteção, máscara, distanciamento, higiene, continuam valendo tanto para o vírus selvagem quanto para a variante. Quanto tempo, mais ou menos, a mais de isolamento seria necessário? Hoje, a gente fala em 10 dias no mínimo, né? Alguns defendem 14, 2 semanas. O que seria um isolamento maior do que isso? Veja, talvez a gente tenha que estender isso para 14, 21 dias. Os dados, eles mostram que essa variante, ela conseguiu estender o período de infectividade por até 14, 15 dias. Mas não importa só ter o vírus viável, a gente tem que ter quantidade de vírus viável. E aí eu entro, Bruna, em outro aspecto que tem sido grandemente negligenciado, que é o diagnóstico em massa. Hoje nós temos tecnologia para fazer diagnóstico em massa, a Inglaterra tem feito diagnóstico em massa, e se a gente identificar precocemente os infectados com tecnologia rápida, a gente consegue fazer quarentena, mapear contactantes e, de alguma forma, modificar a progressão da pandemia. Então, além dessas medidas de quarentena e revisão de protocolo de isolamento, a gente precisa investir em diagnóstico em massa. Em relação ao sequenciamento, o Brasil já evoluiu nessa questão das variantes? O Brasil, ele tem um parque de médicos, pesquisadores extremamente bom, de gente muito qualificada. A Fiocruz faz um trabalho brilhante. Qual que é o nosso problema, Bruna? Subfinanciamento e falta de recursos. Enquanto a Inglaterra consegue sequenciar praticamente todo caso que queira, eu vou te dar um exemplo meu pessoal. Eu tenho aqui 2 pacientes que eu lido cotidianamente fora do Hospital das Clínicas e que eu desconfio que sejam variantes, e foi um parto da montanha para conseguir fazer sequenciamento. Se eu não tivesse inserção acadêmica, não teria conseguido. Então, nós precisamos nos estruturar melhor para fazer sequenciamento, isso precisa ser incorporado na nossa rotina, os caminhos precisam acontecer, porque aquilo que a gente não enxerga não existe, mas não é porque a gente não enxerga que não existe. Fiquei com uma curiosidade, doutor Evaldo. Quando você desconfia que tem um paciente que que está infectado com essa nova variante, qual o motivo dessa desconfiança? Sendo que a gente sabe que os sintomas são semelhantes, o que te faz crer que seria uma nova variante? Eu até emendo na pergunta da Bruna a seguinte questão: as pessoas estão falando de reinfecção. Então, quando você sabe que é a nova variante e quando você sabe que é reinfecção?
A Sônia respondeu a pergunta para a Bruna. O que leva à desconfiança é porque são casos de reinfecção. São 2 pacientes que têm um caso bem documentado de infecção pregressa e que agora voltam a apresentar sintomas. Então, se inicialmente tratava nisso apenas como uma reinfecção possível ou uma reativação da infecção pregressa, agora, sabendo da existência dessas variantes, é obrigatório que a gente exclua que seja uma variante, por conta, inclusive, daquela mutação E484K, que tem como característica poder causar reinfecção. Então, o que leva à desconfiança é exatamente a reinfecção. A moral da história é, né, Fala, desculpa, não, eu ia brincar aqui com o doutor Evaldo, que a moral da história é use máscara, né? E use dupla máscara agora, porque o CDC está com essa recomendação, não basta usar máscara, tem que usar uma máscara bem ajustada ao rosto para não ter vazamento e risco de contágio. Doutor Evaldo, uma última da minha parte. Nós temos aí, não só neste assunto, né, o combate à pandemia, mas em diversos assuntos, um mar de desinformação, né? As redes sociais não inventaram isso, mas potencializaram extraordinariamente a desinformação. E mesmo em veículos profissionais de comunicação, há muitas vezes a desinformação. Então a gente faz questão de ouvir quem conhece para saber o que é e o que não é. E então nós tivemos, desde fevereiro do ano passado, né, todo mundo fala sobre cloroquina e muita gente nem sabe o que é cloroquina, todo mundo fala de vacina e muita gente nem sabe quais os princípios, o mecanismo de funcionamento, consequências, etc. E por isso o importante é selecionar e ouvir quem conhece o assunto. Então eu queria saber o que o senhor sabe até agora a respeito do já famoso spray israelense. Olha, Cláudio, obrigado pela pergunta. É uma droga em fase 1 de desenvolvimento. A gente não sabe o que vai acontecer, aquela fase muito preliminar. Em teoria, ele modula a resposta inflamatória em nível pulmonar de quem já está com doença e melhorando o desfecho clínico, mas um estudo muito preliminar com apenas 30 pacientes. Eu, sinceramente, meus colegas e o meio científico, a gente não está ainda prestando muita atenção nisso, porque não é o único composto, tem muita coisa em fase incipiente de pesquisa, e nós vemos com muita preocupação quando isso é utilizado como se fosse uma nova hidroxicloroquina. Me parece muito mais uma medida de desviar o foco daquilo que é relevante no momento, que é falar de vacina, que é falar de assistência, que é falar de variante, né, para um assunto menor, quando a gente, infelizmente, vê que é muito difícil que a gente tenha encontrado, não conseguimos ainda nenhum remédio comprovadamente eficaz ou que modifique de uma maneira dramática o curso da doença. Nesse sentido, todo o nosso empenho tem que ser em evitar doença, e a gente evita doença com vacina. Então, essa é uma droga em fase 1, muito incipiente, e que eu acho que está entrando no rol aí, muito parecido com a hidroxicloroquina, sendo levantado muito mais como uma bandeira política por alguém que tenha interesse em levantar essa bandeira nesse momento, do que alguma coisa cientificamente relevante. Mas o que os cientistas israelenses já adiantaram sobre essas pesquisas, mesmo na fase 1? Então, esse dado que eu te falei, é um grupo pequeno de 30 pacientes que tiveram um desfecho clínico melhor, encurtaram o tempo de doença, encurtaram a sintomatologia, mas são pacientes de média gravidade, não são pacientes críticos, e a relevância disso está por se provar. É um dado bom, Cláudio? É um dado bom, evidentemente, mas com 30 pacientes nesse universo que a gente tem, eu acho que ainda é muito incipiente. E, de novo, não é algo que tenha causado um impacto no nosso meio acadêmico, nas publicações científicas, está muito mais como uma curiosidade que aqui no Brasil está ganhando corpo por conta de ter sido muito popularizada pelo presidente especificamente. Doutor Evaldo, na questão dos leitos, né, da ocupação dos leitos, a gente sabe que quando a pessoa testa positivo para a Covid-19 e desenvolve os sintomas, ela fica entre 14 e 21 dias, né, ocupando um leito de hospital. Mas, ao mesmo tempo, os tratamentos, quando você pega a doença de forma precoce, eles têm dado muito resultado. Os tratamentos que eu falo com o senhor é a azitromicina, é o anti-inflamatório e talvez aquele anticoagulante. Queria que o senhor falasse, assim, quais são os 3 medicamentos
básicos, 3 ou 4, enfim, que já comprovaram que eles dão resultado para o paciente que está doente e está correndo o risco aí daquele 7º para o 8º dia de ter o pulmão comprometido? Sônia, a coisa mais importante num paciente com Covid, mais importante do que remédio, é o monitoramento clínico. Nós precisamos acompanhar esses pacientes e o que salva a vida é medir a oximetria de pulso. Então, aquele oxímetro é igual termômetro, todo mundo tem que ter em casa daqui para frente. Então, você medindo a oximetria, você tem uma ideia de evolução de gravidade. Se esse paciente começar a ter uma queda da saturação a menos que 93, 92, esse é um paciente que merece atenção. Quando ele tem essa queda de oximetria e vai para um hospital, está indicado o uso do corticoide. O corticoide não é indicado logo de cara, porque ele desestabiliza a resposta imunológica contra o vírus e pode prejudicar se utilizado precocemente, sobretudo em doses elevadas. Então, o corticoide, para o paciente que tenha queda da oxigenação e seja hospitalizado, é uma indicação formal. O tocilizumab, que é um inibidor de resposta inflamatória, que modula a resposta inflamatória, acabou de sair um resultado mostrando que ele diminuiu um pouco a estadia e a letalidade da doença. Então, é uma droga recentemente com evidência para ser utilizado. Oxigênio em todas as suas modalidades, oxigênio por catéter, oxigênio por máscara, oxigênio para paciente entubado, enfim, efetivamente é necessário, e no mais são as medidas de suporte. Os anticoagulantes, foi feito um estudo que fazia anticoagulação em pacientes graves. Esse estudo foi interrompido, inclusive, porque não só não se mostrou benefício, como se mostrou que o anticoagulante excessivo aumentava a mortalidade. E a heparina, que a gente usa profilaticamente, também é necessária. A azitromicina, que você citou, tem um estudo patrocinado pela Organização Mundial da Saúde que foi randomizado e comparou o grupo que usou a azitromicina e o grupo que não usou a azitromicina e que não mostrou nenhuma diferença. Ao contrário, a resistência bacteriana à azitromicina está explodindo pelo uso exagerado. E agora, coisa de 2 dias, um grupo brasileiro estudou vitamina D, reposição de vitamina D, e também não mostrou num estudo randomizado, bem feito, nenhum benefício de vitamina D, zinco ou qualquer outro tipo de suplementação. Então, o que resolve na COVID é monitoramento clínico, monitoramento da oxigenação e medicações de conforto. Então, tem dor, tem febre, medicação sintomática, e nos pacientes que tenham dessaturação e que vão para o hospital, o uso do corticoide, mas nos pacientes críticos o tocilizumab se mostrou uma droga efetiva, anticoagulação preventiva e a modalidade de ventilação, além de todas as outras medidas de suporte clínico. Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, ao vivo conosco, falando sobre variantes e vacina no Bandeirantes Acontece. Doutor Evaldo, muito obrigada, até uma próxima. Obrigada, doutor Evaldo. Um grande abraço a todos. Um abraço, obrigado.